Bom, galera, e para finalizar essa série de vídeos a respeito de técnicas de avaliação, eu queria falar bem rapidinho para vocês sobre o conceito de erro sistemático e erro de medida, tá? Todo protocolo de testagem, ele sempre tem alguma margem de erro. Não existe nenhuma avaliação que te dá 100% de certeza. É claro que também não adianta a gente utilizar técnicas de avaliação onde a nossa certeza é muito baixa, tá? E essa falta de certeza, ela diz respeito ao somatório de dois erros que a gente tem ao longo do processo de avaliação. O primeiro é o erro sistemático. O que é o erro sistemático? É o erro do próprio protocolo. Tá? Como os instrumentos que a gente usa, a técnica que a gente usa, elas não são 100% precisas, a gente precisa lidar com essa pequena margem de erro. Se eu for medir a estatura de alguém utilizando uma trena em centímetros, por exemplo, eu posso fazer isso, é completamente aceitável. Eu posso ter alguém que vai ficar entre uma e outra unidade. Eu tenho alguém lá de 1,83 m, que na verdade é um pouquinho mais do que 1,83 m, mas não é 1,84 m. Então eu tenho um erro, né, na casa de pelo menos 1 centímetro, mas que eu consigo lidar muito bem com esse erro, não vai influenciar no meu processo de avaliação. Tá? A mesma coisa ocorre com balanças. Vocês vão ver que essas balanças de farmácia, por exemplo, elas medem a massa e normalmente elas têm uma unidade apenas decimal depois do quilo. Então é 80,3 quilos, 80,4 quilos. E na verdade a gente não tem o centesimal. A gente não sabe se esse 3 é 38, 36, 35, mas isso não é necessariamente um problema. Só diz que a gente tem um erro que é sistemático, que é do processo. Um outro erro que acontece é o que a gente chama de erro de medida. E o erro de medida, ele é um pouco mais preocupante. Porque o erro de medida é um erro que você cria. Você acaba construindo por não observar algumas coisas a respeito do processo de avaliação. Então, o erro de medida é o erro de não calibrar corretamente o equipamento, é o erro de não observar corretamente o protocolo, de você não seguir as regras daquele protocolo de testagem. Esse erro de medida a gente tem que minimizar ao máximo, fazendo capacitação do profissional, aferindo e conferindo todos os equipamentos, utilizando e observando os protocolos corretos. Se você tem protocolos com erro sistemático muito grande, você não cuida e soma muito erro de medida, provavelmente a sua avaliação vai ser completamente comprometida. Se você não tem um protocolo adequado e se você não cuida na hora da aplicação do protocolo, você pode ter um resultado que não reflete a realidade. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é sempre escolher os protocolos que oferecem para a gente, dentro das possibilidades, dentro das nossas limitações de tempo e recurso, os menores erros sistemáticos possíveis e a gente, enquanto avaliador, também tomar cuidado para tentar oferecer o menor erro de medida possível. Se você observar sempre a melhor escolha do protocolo e a melhor condução do protocolo, provavelmente o resultado da avaliação também vai ser o melhor possível. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários a sua pergunta que eu respondo rapidamente. Beleza? Brigadão e grande abraço.